Estamos ainda falando sobre a maneira bíblica de apresentar o amor de Deus, que é confrontar os pecadores com a sua lei, para que eles então possam precisar de um Salvador. Então, nós apresentarmos a graça maravilhosa e o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, e isso fazer todo o sentido pela necessidade que o pecador vai ter de um Salvador ao entender como o seu pecado é excessivamente maligno. Esta foi a chave para alcançar tantas pessoas no dia do Pentecostes. Aquelas pessoas, os ouvintes ali, eles eram judeus devotos e eles conheciam a lei. Haviam sido ensinado a eles a lei de Deus. E não apenas a lei, mas as suas santas exigências. E, portanto, eles prontamente se sentiram culpados e aí aceitaram a misericórdia de Deus em Cristo para poder, dessa maneira, escapar da terrível ira de Deus como consequência dos seus pecados. Quando usar a lei, nós usamos a lei para mostrar aos pecadores o seu verdadeiro estado, nós temos que nos prepararmos para receber os seus agradecimentos. Muitos, pela primeira vez na vida, verão a mensagem cristã como uma verdadeira expressão de amor e cuidado com o seu bem-estar eterno, ao invés de um mero proselitismo, ao invés de simplesmente oferecer para ele soluções para os seus problemas e o estilo de vida melhor nessa terra. Eles vão perceber que a preocupação é algo muito superior a essas questões terrenas. Medite nessa citação de John MacArthur, até que ela fique gravada nos corredores da sua mente. A citação é a seguinte: nós precisamos ajustar a nossa apresentação do Evangelho. Não podemos deixar passar em branco o fato de que Deus odeia o pecado e pune os pecadores com tormento eterno. Como é que temos a coragem de fazer uma apresentação do Evangelho, dizendo a pessoas que estão caminhando em direção ao inferno apenas que Deus tem um plano maravilhoso para as suas vidas? É verdade que Deus tem um plano maravilhoso para as suas vidas, mas esse plano é que tais pessoas se arrependam e confiem no Salvador, para que eles então recebam a justiça de Cristo e estejam livres da condenação eterna. Precisamos entregar uma mensagem completa. Nós precisamos entender que a apresentação do Evangelho, precedido pela lei, vai levar os pecadores a tremerem diante da lei de Deus. Nós já vimos aqui, vou voltar a enfatizar, aquela ilustração da vida do rei Davi, quando ele pegou com Batseba e ele quebrou todos os 10 mandamentos. Né? Porque ele não apenas cobiçou a mulher do próximo, mas ele viveu a mentira, cometeu adultério, assassinou o marido da mulher e desonrou seus pais e quebrou todos os mandamentos ao desonrar a Deus. Vocês lembram bem do texto quando o Senhor enviou Natã, o profeta, para repreendê-lo. Isso está ali em 2 Samuel 12, de 1 até o versículo 14. Abra aí e leia para vocês familiarizar com esse texto. Mas há um forte significado na ordem em que a repreensão de Davi foi feita. Natã, ele apresentou a Davi, o pastor de Israel, uma parábola sobre algo que ele poderia entender, parábola sobre as ovelhas. Ele começou no nível natural, ao invés de imediatamente expor o pecado do rei. Ele contou a história sobre um homem rico que, para não tirar uma ovelha do seu próprio rebanho, matou uma ovelha de estimação de um pobre homem para então alimentar um visitante. Vocês leram no texto que Davi ficou indignado e a sua autojustiça veio à tona. Ele revelou seu conhecimento da lei ao declarar que o culpado deveria restituir 4 vezes mais e que deveria morrer pelo seu crime. Era isso que a lei exigia. Natã, então, expôs o pecado do rei ao tomar a ovelha de outro homem, dizendo: esse homem és tu, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Quando Davi clamou: pequei contra o Senhor, o profeta então deu-lhe a graça, dizendo: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Agora, imagine se Natã, com medo de rejeição, chegasse, invertesse as coisas
e chegassem para Davi e simplesmente falassem: olha, Davi, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aí Davi, eu gostaria de ouvir essa mensagem, né? Aí o Natan falaria de maneira assim, tranquila, algo que está impedindo você de desfrutar desse plano maravilhoso. Isso se chama pecado. Imagine se Natan tivesse decidido ignorar essa natureza pessoal do pecado de Davi. E dito apenas, de uma maneira geral, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Davi poderia ter reagido com a seguinte frase: de que pecado você está falando? Ao invés de admitir sua terrível transgressão. Pense nisso. Se Davi não houvesse sido confrontado diretamente com seu pecado, por que ele clamaria: eu pequei contra o Senhor? Ao ouvir tal mensagem, que Deus ama e que o homem é pecador. Todos somos pecadores. Isso passa muito pela superfície. Em vez disso, essa mensagem light, aceitável, moderna, poderia ter motivado um sincero desejo de experimentar esse plano maravilhoso. E ter admitido que, como qualquer pessoa, ele também havia pecado. E como todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas, se Davi não tivesse sido levado a tremer debaixo da ira da lei, o profeta teria privado Davi da maneira bíblica de produzir a tristeza segundo Deus. E essa tristeza, quando o Espírito Santo nos traz uma verdadeira convicção de pecado, quando o pecado ele se mostra excessivamente maligno, realmente ela é tão necessária, irmãos, ao arrependimento. Ela precede ao arrependimento. Paulo diz que a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Agora, a tristeza segundo o mundo opera a morte. Foi o peso da culpa de Davi que levou ele a clamar: Pai, eu pequei contra o Senhor. A lei fez Davi ficar pesaroso, fez com que ele tivesse fome e sede de justiça. A lei iluminou Davi para que ele visse quão séria é a natureza do pecado, quão ofensivo é o pecado a Deus, segundo o padrão dele. Eu quero terminar com uma declaração um pouco até polêmica, mas firme, de Peres Redhead, e trata da maneira bíblica de levar os pecadores a clamarem por sua salvação. Ele diz o seguinte: se eu pudesse, declararia moratória e pregação pública do plano de salvação na América por 1 ou 2 anos. Em seguida, convocaria todas as emissoras de rádio e televisão cristã e tantos púlpitos a pregar a santidade, a justiça de Deus e a lei de Deus, até os pecadores clamarem: o que devemos fazer para ser salvos? Então os levaria a um cantinho e sussurraria-lhes o evangelho em seus ouvidos. Diria para eles: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a atitude é drástica, essa suspensão dessa mensagem da solução, mas ela é necessária, pois temos endurecido toda uma geração de pecadores em relação ao Evangelho, dizendo a ele como eles podem ser salvos, antes mesmo deles terem qualquer compreensão da razão pela qual precisam ser salvos. Por isso temos que expor a lei, para que eles possam entender que precisam da salvação e depois dar-lhes a solução.